Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. O Senhor já tem falado aos nossos corações através dos louvores. E a presença do Senhor ela é real neste lugar. Amém? Neste momento nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero falar essa noite sobre a adoração. O que acontece quando nós adoramos? Quando nós vimos para a casa de Deus para adorar. 4 coisas aconteceu com Isaías. No texto que nós vamos ler, Isaías capítulo 6, são apenas 9 versos. Amém? Assim mesmo assentados. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Amém? Vamos agradecer a Deus a sua palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que temos acesso, que temos livre acesso à tua palavra, Senhor. Mas nessa noite, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, que vai ouvir essa mensagem, ó Deus, e que nós, ó Deus, como servos do Senhor, possamos, meu Deus, estar atento àquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. No nome de Jesus é que nós oramos, grato por tudo que o Senhor já tem feito neste culto e vai fazer. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, 4 coisas aconteceu com Isaías na adoração a Deus. E esse texto ele é bastante interessante, que parece que já começa o texto dizendo: no ano que o rei Uzias morreu. O rei era parente de Isaías. Por alguma situação, Isaías estava preocupado com o futuro, mas Isaías se encontrou em adoração. E como nós sempre falamos, a adoração não é só o louvor que nós cantemos, mas é tudo aquilo que é prestado a Deus, é no nosso trabalho, e as pessoas vão ver que nós somos servos do Senhor,
nós estamos dando bom testemunho, nós estamos adorando o nome do Senhor, se nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos adorando ao Senhor. E esse texto ele vai nos dizer, porque lá no Evangelho de João, capítulo 4, o verso 23 e 24, queremos ler. O Evangelho de João, capítulo 23 e o 24, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus que adoram, adorem em espírito e em verdade. Qualquer manifestação de adoração a Deus com imagens, quadros, não é adoração. Porque o próprio texto diz que Deus, aqueles que querem adorar a Deus em espírito e em verdade, adora em espírito. Porque nós não vimos Deus, mas nós sentimos Deus. Nós sentimos o Espírito Santo pairando sobre a igreja, sobre o nosso coração, porque há um mover do Espírito Santo. Mas o texto vai nos dizer aqui, eu quero destacar o primeiro ponto, quando adoramos, temos a consciência que Deus está no lugar. Se nós estamos adorando a Deus neste culto, devemos ter a consciência que Deus está presente neste lugar. Porque Isaías viu o Senhor. Isaías, ele contemplou, ele teve uma visão do trono de Deus. E nós devemos ter essa visão espiritual pela fé e entender que o Senhor está aqui neste lugar. E às vezes quando o culto tem poucas pessoas, nós até para estimular a igreja de só irmãos, aonde tem 2 e 3 reunidos, o Senhor está. Você pode adorar ao Senhor. Porque se eu estou em comunhão com o Senhor, lá na minha casa, no meu quarto, o Senhor está também. E este ponto, ter essa consciência, né? Sentir a presença, é quando em Hebreus capítulo 4, 16, também um texto bem interessante que foi lido na quarta-feira, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus é o nosso sumo sacerdote, irmão. É Ele que recebe a nossa adoração. A nossa adoração é para o Senhor. E é por isso que nós devemos chegar confiante, com fé, que Ele vai ouvir o nosso clamor. Nós vamos prestar uma adoração a Deus, mas o Senhor, Ele está atento a tudo aquilo que eu e você precisa. Deixamos a nossa preocupação e entregamos a nossa preocupação para o Senhor, entregamos a nossa causa para o Senhor. É preciso chegar confiante diante da presença do Senhor. Mas muitos não têm essa consciência da presença do Senhor num culto.
Porque muitos conversam, muitos levantam, muitos ficam inquietos. Uma certa vez eu vi um testemunho de um pastor sul-coreano e ele ficou abismado quando ele veio no Brasil a primeira vez. E ele relatando a falta de reverência no culto, ele disse: é uma nação de gente para lá e para cá. E ele disse: até alguns líderes, pastores, que estavam atrás do púlpito, com o celular na mão, recebendo ligação na hora do culto. Será que se nós, numa audiência diante de um juiz, nós vamos ficar com o celular ligado na presença de um juiz? Ele falando conosco e nós olhando o celular? Muitas vezes nós perdemos a noção de reverência no culto. É certo que quando tem criança, irmão, e uma coisa que não me atrapalha é criança andar, porque criança é criança. Agora o duro é quando adultos, pessoas já que entendem e não está nem aí o que está acontecendo, ao ponto de você estar sentado, muitas vezes está conversando, está atrapalhando você a adorar ao Senhor. Tanto tempo que temos para marcar um dia, então conversar. Quando nós adoramos ao Senhor, nós temos consciência da sua presença no lugar. Isaías, ele diz que serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, uma cobria o rosto e as 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o versículo 4 diz: e as bases do limiar que moveram a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. A base do limiar, irmão, são o limite do templo, da porta, a soleira ali, aquela soleira preta ali. Quando nós vimos no culto, mas nós ficamos mais lá fora do que dentro do culto, você perde o culto. A Bíblia diz que tem compromisso com aqueles que estão no lugar e tem limite. Segundo ponto que Isaías, na sua adoração, quando adoramos, vimos os nossos problemas, os nossos pecados. A partir do verso 5 diz assim: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, irmão, ficou apavorado, porque ele diz: eu vi o Senhor. E na nossa adoração ao Senhor, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o Espírito Santo, ele nos traz à luz aquilo que nos envergonha. Isaías diz: ai de mim, estou perdido. Quando
Bíblia diz, ai de mim, queridos. A Bíblia está dizendo, ai. Jesus diz para os escribas, ai de vós, escribas. É um ai de condenação, de reprovação. Porque o texto que nós lemos diz assim, que os que buscam em adorar o Senhor, em espírito e em verdade, precisa entender que muitas vezes nós estamos adorando ao Senhor, clamando ao Senhor e dizendo que nós amamos ao Senhor, mas nós não amamos o nosso irmão. E às vezes nós temos até uma dificuldade com o nosso irmão. A palavra de Deus diz assim, aquele que diz que ama a Deus, né, que não vê a Deus, mas você diz que ama o teu irmão e vê o teu irmão, a Bíblia diz que você é mentiroso. Porque se eu vejo o meu irmão, eu estou convivendo com ele ali, e eu disse que eu amo a ele, mas tem uma situação que eu tenho que arrumar com ele, mas eu não arrumo. Mas eu disse, no meu louvor, na minha adoração, eu disse, Senhor, eu te amo. Tu é tudo para mim. A Bíblia diz que o meu louvor, ele é mentiroso. É a palavra de Deus que diz. Olha só, quando nós estamos na presença do Senhor, olha só a reação de Pedro. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 8. Pedro, capítulo 5, verso 8. Lucas, aliás. Vendo isto, Simão, Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo também teve essa mesma reação. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em Salmo 51:1, Davi, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E irmãos, nós temos que fazer essa reflexão. Para nós prestarmos uma adoração verdadeira a Deus, Ele é misericordioso. E Ele muitas vezes não nos fulmina, porque Ele é misericordioso. Ele não nos mata, porque Ele é misericordioso. Porque estar diante da presença de Deus e com a vida toda bagunçada era para nós sermos fuzilados, mas a sua misericórdia é grande. Terceiro ponto, quando adoramos, recebemos perdão. O verso 6 e 7 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. E aí nós olhamos para 1 João 1,9.
9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisa ter arrependimento, precisa confessar este pecado. Como Jesus disse àquela mulher pego em um adultério: vai, mas não peques mais. Diante da presença do Senhor em adoração, e o Senhor quer nos colocar uma brasa viva na minha e na sua boca, para que estarmos, irmãos, em comunhão com o Senhor. Isto gera paz, isso gera gozo, isso gera alegria, isso gera satisfação. Isaías sabia o seu estado. Isaías sabia que ele não estava, tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele dizia: ai de mim, que sou pecador e vive no meio de um povo que está em pecado. Não é porque nós vivemos no meio das pessoas que nós vamos viver pecando. Muita coisa que era pecado na minha infância hoje não é mais pecado. E um dia eu fiquei chateado com meu pai. Eu pedi para meu pai para nós irmos ao circo. Olha só. Meu pai disse: não, meu filho, você não vai no circo não, aquilo é coisa do mundo. É bom, o servo de Deus está lá. Meu pai foi um homem sempre sereno, sempre falou baixo. O pai nunca gritou. Quando ele ia, às vezes, pegar nós para educar, a gente chorava para dizer não, tá? Porque ele batia com dó. Mas ele falava mais, sentava. E aquele sermão, aquilo era uma coisa que era pior do que uma taca. E meu pai disse, sentou, eu e meu irmão, e disse: não é bom que nós crentes vamos para esses lugares e até nos livrar, porque nesse ciclo, depois na mesma semana, os leões escapou lá e quase comeu o pessoal. Escapou o leão, menino. Minha tia viu o bafo do leão. Depois ela contando para nós. Na hora do show, o trem abriu tudo das grades e aquele desespero. Graças a Deus, comeu só um pato do circo e um cachorro. Já pensou se nós estivéssemos lá? Um livramento. Depois nós ficamos sabendo disso. Mas o fato, irmão, que no outro dia, no domingo, nós chegamos na igreja, na IBD, um monte de menino disse: você foi no circo? Eu falei: não, nós não foi no circo não, nós não queremos lugar de crente não. E muita gente tinha ido lá, rapaz. Eu falei: que negócio é esse, meu Deus do céu? Depois desse acontecimento eu fiquei tranquilo. Falei: não, vai que o leão me come, né? Mas o fato que o pecado ele vai cauterizando a nossa mente. E aquilo que era pecado já não é mais para nós. Aquilo que nós achávamos que ofendíamos a Deus, nós já achamos que não ofende a Deus mais. E é por isso que nós devemos estar atentos, porque o nosso coração, ele nos engana e é enganoso. E quarto ponto aqui: quando adoramos, oferecemos a Deus a nossa vida, irmãos.
nós adoramos ao Senhor, nós oferecemos. Você viu aquela expressão? Tudo é do Senhor. Quando nós conhecemos Jesus, nós dizemos: ó, meu carro é de Jesus, a minha casa está aberta, é de Jesus, tudo que é meu é do Senhor. E o fato é que quando o Senhor perguntou para Isaías: a quem enviaremos para pregar para esse povo, a falar para esse povo? A reação de Isaías não foi outra. Ele disse: eu estou aqui. A reação de Isaías foi, depois desse tratamento que o Senhor fez com ele, dele ter visto o Senhor, depois dele ter reconhecido que ele era um miserável e estava numa situação difícil diante do Senhor, e depois dele ser perdoado da sua iniquidade, Isaías agora está disposto a trabalhar para o Senhor. E a pergunta é: quantos estão dispostos a trabalhar para o Senhor? Nós temos, a igreja tem um projeto, irmão, de grupos pequenos. E que se a igreja entender, e se cada um de nós entendermos que o Senhor conta comigo e com você, nós não vai demorar muito tempo. Essa igreja não vai caber pessoas aqui dentro. Porque a reação de quem está motivado com o Senhor é não ficar parado. É colocar a mão no arado. É dizer: Senhor, eu estou à disposição para levar a tua palavra. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João que ainda há muitos que não estão no aprisco do Senhor, e que eles ainda vão vir, porque é o trabalho da igreja pregar e evangelizar para esses. E o seu lar e o meu lar pode ser uma porta aberta para Deus salvar muitas pessoas. Muitas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer Jesus através da sua vida, mas você vai ter o privilégio de trazer eles para dentro da sua casa. Irmão, nós vivemos, e eu vivi os melhores dias de crente na época dos grupos pequenos, porque naquele tempo a gente não sabia fazer. Mas eu entendi que Deus, Ele vai nos capacitar fazendo. O que nós precisamos é nos colocar à disposição. Nós tínhamos um grupo que nós andemos essa cidade, irmãos, os 4 cantos dessa cidade. Muitos irmãos que estão aqui. Chegou o momento que o nosso grupo tinha tanta gente que nós teve que dividir. Mas teve vidas que se salvaram também. Teve conversão. Teve curas. Nós vimos os sinais acontecendo.
fato, uma época tinha um rapaz que estava numa cama, ele tinha quebrado a espinha dele, e os rins deles tinham parado, e nós fomos fazer um culto na casa dele. E aquele homem nunca tinha ouvido o Evangelho. Nós perguntamos qual era o que ele estava precisando naquele momento. E ele entendeu que se pelo menos meus rins estivessem funcionando, eu não precisaria ir 3 vezes em Porto Velho fazer hemodiálise. E nós oremos, irmãos. E para a glória de Deus, o rim daquele homem começou a funcionar novamente. Não demorou muitos dias, o Senhor recolheu ele. Precisamos chegar confiante diante da presença do Senhor, porque é o mesmo Deus que fazia sinais e maravilhas e milagres, porque quem faz é o Senhor. E o seu lar pode muito contribuir com o reino de Deus. A adoração de Isaías deram faculdades para oferecer a si mesmo. Em Efésios 2:10, muito interessante. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura da sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vai muito mais além. Mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor já preparou aquilo que eu e você, e se quiser experimentar, e se quiser viver, já está preparado para a igreja. E viver, e experimentar das coisas do Senhor. Evangelho de João 21:15. João 21:15 diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Pastor significa cuidar. Talvez o Senhor não te chamou para o ministério pastoral, mas isso não nos tire de cuidar de pessoas. Sabe, irmão, o que é importante no reino de Deus é pessoas. Nós podemos ter tudo, ter uma igreja forte, grande, um templo bonito. Nós podemos aqui, nós sonhamos com tudo isso. Isso faz parte também. E Deus disse: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é pessoas. Jesus, se ele quisesse vir e mostrar poder de uma igreja bem-sucedida, poder de ter bens, e tudo isso ele teve à sua disposição. Porque alguns até pensam que Jesus era um pobre coitado. Jesus tinha a riqueza em seu poder. E
é certo, quando você lê, quando os cobradores de impostos chegaram no templo e perguntaram para Pedro se Jesus não pagava imposto também, o que é que Jesus falou para Pedro? Vai lá e pesque 2 peixes, tira 2 moedas, paga a sua parte e paga a minha. Jesus, ele tinha o poder em suas mãos, mas ele se preocupou com pessoas. Quando ele foi entrar em Jerusalém, ele não mandou buscar o melhor cavalo de raça que tinha. Ele mandou buscar um jumentinho. Ele não estava querendo mostrar a aparência. Ele estava querendo mostrar que ele era o Filho de Deus. Ele estava querendo mostrar para o povo judeu que ele era o Salvador daquele povo. E talvez nós ficamos nos perguntando por que nós demoramos tanto em concluir aquilo que nós precisamos. É só nós aumentarmos o número de pessoas, querido. Se cada um de nós abrir o nosso lar e se esforçar em ganhar uma alma por ano, nós vamos ter o dobro de membros. Você já parou para pensar? Como que nós, quem projetou esse templo aqui, querido? Os irmãos, né? Eles projetaram esse templo para que no mínimo 600 pessoas pudessem se acomodar aqui neste lugar. Eles tinham um sonho alto. E nós entremos nesse sonho também. Porque eles sonharam em fazer um templo grande, porque na mentalidade deles nós iríamos crescer muito. É certo que nós temos outras igrejas da cidade que saíram daqui. Que possamos entender a mensagem do Senhor essa noite, e que Ele conta comigo e com você, para que eu e você experimente tudo aquilo que já está preparado, mesmo antes da fundação do mundo, para que hoje a primeira igreja batista andássemos nela, nas obras que já foram preparadas. Eu convido a igreja a ficar de pé.